Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Estamos aqui no quadro Liturgia da Palavra Dominical. Hoje é o terceiro domingo do Advento, conhecido como Domingo da Alegria, o Domingo da Grandiosa Alegria. E essa alegria, ela é gerada por qual motivo? Quais são os motivos pelos quais nós consideramos esse domingo, o Domingo da Alegria? O profeta Isaías, na primeira leitura de hoje, vem trazer para nós. É uma promessa messiânica. É uma promessa de libertação e de salvação. É uma promessa onde um profeta, um grande profeta, ou seja, o Filho de Deus, que vai chegar e vai estabelecer a libertação do seu povo de maneira definitiva. Ouçamos o que diz Isaías 35, do 1 ao 6 e depois o versículo 10. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como o lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Então ele vai dizendo que a gente deve se alegrar, que a gente deve buscar fortalecer as nossas mãos, os nossos joelhos, ou seja, nós não podemos desistir, desanimar, porque os dias de alegria estão chegando. Ele vai dizer: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria, brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor. Então veja, o que o profeta Isaías fala aqui como sendo a esperança para o povo de Israel é manifesta pela boca do próprio Jesus. No evangelho de hoje, que é tirado de São Mateus, capítulo 11, versículos 2 ao 11, vai se falar de São João Batista, que manda-se fazer uma pergunta a Jesus. Não porque ele tinha dúvida, não porque ele não entendeu quem era o Cristo, não porque ele não sabia que Jesus era o Messias, mas para, podemos dizer, meio que passar o bastão. Tipo, por exemplo, ele veio, João Batista, para preparar o caminho do Senhor, para endireitar suas veredas, para rebaixar os lugares altos, para aplanar os lugares que estavam esburacados, podemos assim dizer. Ou seja, ele veio preparar um povo para receber esse Messias que Isaías acaba de descrever. Um Messias que traria visão aos cegos, que abriria os ouvidos dos surdos, e faria inúmeros milagres para mostrar a sua identidade. E veja o que diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, João estava na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: é tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandalizar por causa de mim. Então veja que Jesus entrega a sua carteira de identidade. Por quê? Porque o Messias prometido, como foi dito na primeira leitura, iria fazer isso. Iria trazer para os cegos a recuperação da vista, para os paralíticos
fazê-los andar, para os leprosos, curá-los, sará-los, para os surdos, fazerem ouvir, para os mortos, trazer de volta a vida, e os pobres seriam evangelizados. E Jesus vai dizer: feliz daquele que não se escandalizar por causa de mim. Então Jesus mostra para os discípulos de João quem é Jesus. Ele não diz: eu sou o Messias, eu vim para isso. Não, ele vai dizer o que ele faz. João ouviu falar sobre as obras de Jesus. João sabia das promessas messiânicas. João ouviu falar dos milagres que Jesus realizara. E João disse: a partir de ficar sabendo, de ouvir falar das obras de Jesus, João vai e diz, pergunta se é ele mesmo aquele que há de vir ou se devemos esperar por outro. E aí Jesus vai dar a resposta que João já sabia, que João já tinha, que João já conhecia. Porque João não mandou perguntar porque duvidava. João não mandou perguntar porque não sabia, não acreditava, não tinha conhecimento de quem era Jesus. Na verdade, ele sabia, porque ele mesmo vai dizer: aquele que me enviou para endireitar o caminho me disse que ele que vem e passa à minha frente é maior do que eu, porque existe antes de mim. E é exatamente esse Jesus que João manda seus discípulos perguntar. Mas para quê? Para dizer aos seus discípulos: olha, podem segui-lo. Foi a respeito dele que eu falei. Foi a respeito dele que eu vos ensinei. Foi a respeito dele que eu dei a conhecer para vocês. Então, os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? E Jesus diz: sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então nós podemos ver, meus irmãos, na primeira leitura de hoje, tirada do profeta Isaías, capítulo 35, a promessa, a profecia a respeito da identidade messiânica daquele que viria como o libertador de Israel, como o Salvador de Israel, como o Salvador da nova Israel, da nova Jerusalém, que somos nós, que somos a igreja. No Evangelho nós vemos se confirmar essa profecia na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda mais, nós podemos ver Jesus elogiando João Batista, que foi enviado à sua frente para preparar o seu caminho. E o que resta para nós? O que fica para nós ao ouvir essas leituras? O que fica para nós é o mesmo que o apóstolo Santiago diz à sua comunidade. E também diz para nós, porque as palavras do Senhor, elas não passarão, elas jamais passarão. Elas são como a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. E Santiago dá um ânimo à sua comunidade e também a nós, depois de ouvirmos saber que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador. Veja o que diz Santiago: irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Esse conselho é para mim e para você. Jesus já veio uma vez na carne. Jesus encarnou-se no seio da Virgem Maria. E é para esse momento que o advento nos prepara, para contemplarmos não um aniversário de Cristo, mas para contemplarmos esse fato histórico e salvador e salvífico que aconteceu na história. A encarnação do Verbo, a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, e que por ele foram feitas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, e que por nós, homens, desceu do céu, abandonou, podemos dizer, o seu trono para estar conosco e para nos redimir. É por isso que São Tiago vai dizer: ficai firmes até o dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor? Não é mais, meus irmãos, o dia da encarnação do Verbo,
mas é aquilo que as 2 primeiras semanas do Advento nos prepara, a parousia do Senhor, o retorno definitivo de Cristo. Por isso, São Tiago vai dizer, ficai firmes até a vinda do Senhor. E para nos ensinar como ficar firme, São Tiago vem pedir para nós alimentarmos, para nós vivermos, para nós nutrirmos a esperança. E ele dá o exemplo do agricultor. Vede o agricultor. Ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Veja, ele manda que nós fiquemos firmes até o dia do Senhor, como um agricultor que espera o fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Ele vai dizer também vós, ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Então veja, São Tiago vem trazer para nós a esperança como base, como fundamento da nossa espera. Veja, a esperança pode até parecer um trocadilho, deve ser o fundamento da nossa espera. Esperar com esperança. Não é esperar como alguém que está desanimado, não é esperar como alguém que está abatido, não é esperar como alguém que não tem esperança, é esperar com esperança. Esperar como o agricultor espera o fruto da terra e espera com ansiosidade, porque é necessitado do fruto, é necessitado da colheita. Assim também nós. Aí ele vai dizer, e enquanto vocês estiverem esperando, não façam queixas um dos outros, para que não sejais julgados. Porque não adianta nós esperarmos e enquanto esperamos estarmos com maledicência, maldizendo os outros, ou fazendo queixa dos outros, ou criticando, ou falando mal, ou isso, aquilo, outro. Nós sabemos que críticas construtivas devem ser feitas, precisam ser feitas, mas não a crítica pela crítica, não simplesmente a maledicência, não simplesmente o falar mal do outro, pois nós seremos julgados. E com essa esperança nós podemos dizer com o salmista no Salmo 145: Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Aleluia, aleluia, aleluia. E podemos dizer, o Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, meus amados irmãos, ouvindo o conselho do bispo São Tiago, que nós possamos esperar o Senhor com esperança. Amém. Dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, compartilha com os teus irmãos esse conteúdo e vamos evangelizar. Amém.